de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Apresentação: Karen Rodrigues. Olá, você está no Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Eu sei que muitos de vocês já sabem, mas não custa lembrar, o maior podcast do segmento de postos de serviços do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que a gente nunca comentou aqui na bancada do Tanque Cheio, que é a gestão do negócio em momentos de crise. Bom, a gente sabe que o varejo ele é muito dinâmico e muitas vezes ele passa por oscilações econômicas e essas oscilações elas podem impactar diretamente ou indiretamente o nosso negócio. E aí a pergunta que a gente faz: como que a gente pode se preparar melhor para situações como essa em momentos de turbulência? Bom, para responder isso, eu chamei o especialista, né? Então, estou aqui com o Cláudio Moreira, que é especialista em varejo, que viaja Brasil afora, que conhece muito desse mercado, para nos ajudar a entender como que a gente realmente pode colocar isso em prática no dia a dia. Então, bora lá começar. Tudo bem, Cláudio? Bom falar com você. Oi, mais Karen. Uma vez. Como é que você está? Tudo bem? Graças a Deus. Como é que estão nossos ouvintes, nossas ouvintes? Sempre bom estar aqui com vocês, sempre bom estar aqui com a Karen, batendo esse papo e trazendo conteúdo relevante para vocês. E, Cláudia, esse assunto que nós vamos falar hoje é um assunto novo, né? A gente nunca falou disso. Estou até curiosa aqui para saber o que você vai trazer de novidade aqui para a bancada do Tanque Cheio hoje. Olha, cara, em falar de crise, eu acho que não tem muita novidade não, viu? Eu acho que desde que eu me entendo como gente, a gente passa por alguma crise, seja ela leve ou seja bem complicada, né? Tudo bem, tem crises que a gente nunca passou, pelo menos a nossa geração nunca passou, como, por exemplo, né, não precisa ir muito longe. Se a gente voltar alguns poucos anos no tempo, lembrar a pandemia da Covid-19. Foi uma crise das mais severas para o varejo global, porque com restrição de circulação e mudança drástica nos hábitos de consumo, teve um monte de varejo que enfrentou queda brusca no fluxo de cliente. E aí você teve escassez de produto essencial, como álcool gel, como máscara, isso exigiu adaptação rápida no mix de produtos. Você teve alguns varejos que conseguiram se manter ali mais ou menos ativos, implementando o serviço de delivery, reforçando medida sanitária, enquanto teve outros que tiveram uma dificuldade para se recuperar nessa queda de demanda incrível. Aí você pensa, né? Não, beleza, 2020, 2021, veio a crise logística, provocada pela falta de insumo. Lembra? Não tinha container, não tinha transistor, não tinha microchip, não tinha um monte de coisa. Itens comuns em loja de conveniência, como bebida importada, embalagens, alimentos processados, tiveram um atraso significativo, tiveram aumento expressivo de preço. E isso acabou forçando muitos lojistas, muitos revendedores a buscar fornecedores alternativos, reformular a estratégia de compra, adaptar preço para manter margem de lucro sem perder a competitividade. E eu te juro que eu vou parar nesses dois casos, senão o pessoal que está nos assistindo vai até sair correndo. Não, e assim, ouvindo você falar, Cláudia, dá até uma palpitação aqui, né? Porque assim, apesar de ter sido uma crise pontual, ela pareceu que foi uma crise centenária, né? Porque assim, não passava, né? A gente nunca sabia quando que passaria essa pandemia. E essa questão de realmente não saber o que vai acontecer, né? Como é que vai ser daqui para frente, essas incertezas, essas inseguranças, esses medos, realmente foi também muito difícil de administrar, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre toda essa sua percepção, né, em relação a essa questão da crise. A minha percepção é que, sim, a Covid foi uma crise pontual. A guerra na Ucrânia é uma crise pontual. São eventos que acontecem muito de vez em quando. Mais uma vez, né, a nossa geração não viveu uma pandemia. As gerações passadas foram viver uma pandemia 100 anos atrás. Uma grande guerra, sei lá, 70 anos atrás.
A crise pontual pega a gente de jeito, tá? Tem crises pontuais que não são catastróficas, mas que vira e mexe acontecem, né? Então, por exemplo, uma falta momentânea de um produto popular devido a problemas na cadeia de suprimento. Teve uma greve, não chegou o produto. Uma queda no movimento causada por uma obra na rua. Você vai lá abrir a tua loja, de repente a prefeitura botou lá uma cancela, uma interrupção, fez uma obra, acabou. Aquilo ali é uma crise. É igual a situação também que acontece com chuvas, né? De alagamentos, incêndios, sim, né? Sim. Que pode impactar o negócio. Tudo isso também acaba sendo uma crise, né? Até crises menores. Um problema técnico no sistema de pagamento. Imagina, você tem um posto, pista cheia, todo mundo abastecendo, a fila dobrando o quarteirão, cai o sistema de pagamento. Imagina. Isso é uma crise. Você está comparando a crise da Covid, a crise da Ucrânia? Não estou. Eu estou dizendo o seguinte: crises pontuais podem ser catastróficas e elas são raras, ainda bem que elas são raras. Crises econômicas já não são mais tão raras assim, mas acho que desde que a gente saiu da hiperinflação e entrou no plano real, lá em 1994 até agora, a gente ganhou um traquejo para lidar com oscilações econômicas, mas elas acontecem. Mas quando eu falo de crise, essa coisa do fechou a rua, caiu o sistema, não é cair o sistema 5 minutinhos, eu estou falando de derrubar o sistema mesmo, você ficar sem sistema de pagamento. Esse tipo de coisa acontece muito corriqueiramente. E isso é uma crise, isso gera uma crise. Se gera insatisfação no cliente, se gera problema de imagem, se gera problema de faturamento para você, é uma crise. Então, crises grandes não são resolvidas com ações rápidas. O que a gente vai fazer? A Covid não teve uma solução rápida, as soluções foram todas bastante trabalhadas. Agora, crises rápidas têm que ser resolvidas com ações rápidas, ações pontuais, buscar fornecedores alternativos, ajustar uma estratégia de comunicação, reforçar uma estratégia de atendimento ao cliente. Agora, Karen, mais complicado do que crise pontual é crise estrutural. Essa é complicada. Não, e esse nome é bem sugestivo, né? O que você poderia falar sobre crise estrutural para quem está nos acompanhando agora? Crise estrutural é aquela que envolve problemas profundos e recorrentes. Aquele que afeta a sustentabilidade do negócio no longo prazo. Quer um exemplo clássico? É a loja que opera há meses ou anos com margem apertada e está sempre enfrentando dificuldade financeira. Está sempre ali vendendo o almoço para comprar a janta. Isso é uma crise estrutural. Outro sinal de crise estrutural: uma queda prolongada de faturamento, alto índice de rotatividade de funcionários, perda contínua de clientes para concorrência, mais o quê? Vamos lá, falta de inovação na operação. Então, diferente da crise pontual, que é superada com ações imediatas, alguma criatividade, algum jogo de cintura, e nós brasileiros somos os campeões, as campeãs de jogo de cintura, a crise estrutural exige mudanças mais estratégicas. E muitas vezes uma reestruturação completa do negócio. A principal dificuldade está em identificar quando é que o problema deixou de ser pontual e quando é que ele se tornou estrutural. Então, se uma loja tem um mês de venda abaixo do esperado, sei lá, pode ser um fator sazonal, um contratempo passageiro. Agora, se a queda de venda é mês após mês, é um sinal de que alguma coisa mais profunda tem que ser corrigida. Então, monitorar indicadores financeiros, satisfação de clientes, desempenho de equipe, isso aí é fundamental para evitar que essas pequenas crises se tornem problemas permanentes e aí acabem comprometendo a sobrevivência do negócio. E aí, Cláudio, assim, voltando agora à pergunta que nós começamos lá no inicinho do podcast.
diante, né, dessa explicação, desse conceito, né, em crise pontual e estrutural, a pergunta é, dá para se preparar para essas crises, né? O que você acha, o que a gente pode falar para quem talvez está passando por uma situação como essa nesse momento e está precisando, né, de saber por onde começar, né, para ele poder sair da crise? Olha, dá para se preparar sim, tá? E a preparação passa obrigatoriamente por uma gestão financeira sólida e estratégica. Isso aí é fundamental. Então, manter uma reserva de emergência, por exemplo, é essencial para garantir que a loja consiga operar mesmo em momentos de baixa receita, ou então aumento inesperado de custos. E eu acho incrível, Karen, eu já dei, apesar de eu não ser um grande especialista em finanças, eu entendo bem, mas, claro, né, existem economistas aí que são muito mais especialistas, mas eu já dei treinamento de finanças para postos, e quando a gente conversava sobre fluxo de caixa, quando a gente falava sobre capital de giro, eu ficava espantado como é que tinha gente que operava negócios com galonagens, postos com galonagens muito altas, lojas de conveniência, com vendas acima de 700 mil, na época, quase R$1 milhão, e você ia falar de capital de giro e não passava nem pela cabeça da pessoa falar de capital de giro, ela não tinha isso no seu radar. Uhum. Então, eu falava, olha, o ideal é que um fundo de emergência cubra pelo menos de 3 a 6 meses de despesa fixa, incluindo aluguel, folha de pagamento, conta de consumo. Claro, vou abrir aqui um parêntese do tamanho do mundo. Dependendo da estrutura do posto. Tem postos de estrada, por exemplo, que tem despesas fixas imensas. É um esforço grande. Eu conheci gente, dono de posto de estrada, que o capital de giro era 1 milhão, 2 milhões. Né? Então, claro, eu não vou dizer para você que você tem que ter 2 milhões de capital de giro, que não é fácil para todo mundo. Mas dentro da estrutura do seu negócio, essa reserva financeira permite que o dono, a dona do negócio, tenha um fôlego financeiro para tomar decisões estratégicas sem desespero. Sabe aquela história? Quando você está correndo e a onça está vindo ali atrás de você, você não enxerga nada do lado, você só olha para frente. Só corre. Você não raciocina, você foge. Então, quando a gente está no modo fuga, nós somos estabanados, nós não somos muito criativos, a gente não consegue lidar muito bem, a gente quer se livrar. O bichão está vindo ali atrás da gente, a gente quer se livrar daquilo. Né? Então, essa reserva te permite tomar uma decisão sem desespero, evitar medida precipitada, como, primeiro, corte gástrico, ótimo, drástico na equipe. A primeira coisa que muitas vezes o dono da loja, a dona da loja pensa entrei em crise, vou mandar a equipe toda embora. Aí tem que recontratar todo mundo, aí a curva de experiência, o treinamento que vai embora. Ou então se endivida em condições desfavoráveis. Vai, pega dinheiro a juros altos. Então, reserva de emergência. Outra ação fundamental, revisar regularmente despesas fixas e variáveis. O que é despesa fixa? Gasto fixo. Aluguel, salário. Isso aí tem que ser otimizado sempre que possível. Negociar condições melhores com fornecedores. Se é o caso do proprietário do imóvel, está sempre em contato para uma boa negociação. Falar de despesas variáveis. Compras de estoque, custos operacionais. Isso aí pode ser ajustado conforme a demanda, evitando desperdício, garantindo fluxo de caixa. Eu conheço um monte de gente que faz compra na base do... O vendedor bate na loja e fala, olha, se você comprar o meu estoque todo de 6 meses, eu te dou um desconto de 10%. Aí a pessoa vai lá e compra um estoque de 6 meses, entulha a loja. Aquilo ali é risco de estragar, é risco de ficar mal acondicionado, é risco de furto. A gente hoje em dia tem inflação, não é a hiperinflação daquela época, mas tá bem incômoda. Então, quando a gente fala dessa questão de se preparar, é usar indicadores financeiros. É usar margem de lucro, é usar ticket médio. Isso aí te ajuda na tomada de decisão.
Isso aí permite que você que está nos assistindo ajuste os preços ou então invista em produtos mais rentáveis. Uhum. E para fechar isso, Karen, é diversificar fornecedores. Isso é uma estratégia essencial para você reduzir risco operacional. Ah, mas eu tenho um fornecedor lá da minha loja que eu gosto tanto dele, a gente toma café junto e tal. Não, sim, amizades. Mas contar apenas com um fornecedor para um produto estratégico, isso aí é um erro grave. Muda uma diretoria de um fornecedor teu, em tempo de crise, acabou. Você está em maus lençóis. Problemas logísticos, aumento inesperado de preço, falência de um produto. Eu falei aqui, muda um diretor, muda uma diretora, o teu parceiro comercial pode falir. Isso vai afetar diretamente a disponibilidade de produtos na loja. Então, ter mais de um fornecedor para itens essenciais, isso aí garante flexibilidade, poder de negociação. Isso aí permite que a loja continue operando sem grandes impactos, mesmo diante de imprevistos no abastecimento. É isso. E, assim, a gente sempre fala, né, nos nossos treinamentos, Cláudio, que varejo é detalhes, né? Pô. Então, quando você foi listando todos esses pontos, é realmente dedicar um tempo todos os dias, esse olhar mais apurado para esses pontos que garante a sustentabilidade e a perenidade do negócio. Porque, às vezes, a gente também gasta energia ou esforço no lugar errado, né? Então, assim, talvez todos os pontos, né, que você colocou, não sei, se me corrija se eu estiver enganada, mas assim, talvez todos os pontos não sejam tão fáceis de resolver ao mesmo tempo, mas eles são possíveis e a gente sabe que essas pequenas ações, todos os dias, elas vão surtir esse efeito aí a médio e longo prazo, né? Ah, sim, eu mesmo já vi casos interessantes de greve de transporte, que acaba atrasando reposição de estoque ou problema técnico em sistema de pagamento, que acaba interrompendo vendas e tal, de gestores de lojas que criaram estratégias de contingência, como manter um estoque de segurança um pouco mais robusto para produtos essenciais, ou então ter uma recorrência, uma redundância, ter um segundo sistema de pagamento independente, ou adotar um modelo de vendas alternativo, pedido via WhatsApp, entrega rápida. Jogo de cintura, Karen. Dentro do varejo, a gente não pode se engessar processos e procedimentos sedimentados e cartesianos, não. Tem que ter jogo de cintura. E esse jogo de cintura é exatamente se adaptar, né? Ter uma boa adaptabilidade, né? E conseguir se ajustar rapidamente aos cenários, né? Então, esse é um ponto, né? Ter acho que realmente a adaptação é a palavra que eu tô querendo dizer, né? Que é realmente você também fazer leitura de cenário mais rápido, né? E conseguir fazer esses movimentos. E aí, eu queria saber o seguinte, né? A gente também conhece também muitos gestores que são bons em minimizar essas questões, né? Que já são realmente revendedores com bastante bagagem, né? Expertise, que conseguem já, com pequenas ações, minimizar esses impactos. E eu queria saber se você poderia sugerir outras ações, né? Algumas ações para esses revendedores. Vamos lá. Dicas. É a marca registrada das nossas conversas, né? Então, é fundamental que quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, perceba o seguinte, Karen: rapidez na resposta e adoção de estratégias eficazes é o que vai fazer a diferença na redução de danos. Veja bem, redução de danos, tá? Eu não estou dizendo que numa crise a gente não vai ter danos, a gente acaba tendo, mas a redução de danos é fundamental. Então, o primeiro passo é ajustar sortimento de produtos e preço para garantir que os itens essenciais continuem disponíveis e a precificação esteja adequada. Isso aí é fundamental. Então, você, é claro, né? Você tem aquela loja com 5.000 itens, 10.000 itens, você tem aqueles itens essenciais que não podem falhar. Às vezes, numa crise, você reduz de 5.000 para 4.000, 3.000, mas os itens essenciais, eles têm que estar ali. Então, por exemplo, durante crises econômicas, os consumidores tendem a priorizar produtos com melhor custo-benefício. Então, isso pode exigir a inclusão de opções mais baratas, mais acessíveis no sortimento da loja.
Ah, mas a minha loja sempre trabalhou com produtos premium. Ok, beleza. Mas nesse momento que nós estamos passando por uma crise econômica, estou dando um exemplo, não quer dizer que eles estejam passando agora, e promoções estratégicas, pacotes promocionais, ofertas para clientes fiéis, isso aí tudo, né, fazer ali uma mudança de perfil, isso tudo ajuda a manter o fluxo de venda. Outra estratégia essencial é reforçar relacionamento com os clientes, oferecendo um atendimento mais próximo, mais personalizado, porque durante momentos difíceis, a confiança, a experiência do consumidor fazem a diferença. O consumidor não tem muito para onde ir no momento de crise. Então, criar programas de fidelidade. Poxa, mas eu estou em crise, eu ainda vou fazer fidelidade, eu ainda vou dar a cada 10 produtos um? Vai. Porque é durante a crise que o cliente vai buscando vantagens. Então, criar esses programas de fidelidade, investir numa comunicação direta, via WhatsApp, via redes sociais, oferecer soluções mais convenientes, uma entrega rápida, uma retirada na loja. Isso aí são formas de manter a clientela engajada. Eu vejo tanta loja, Karen, que tem que tem Instagram. E o Instagram não tem o mínimo de informações estratégicas, não tem um menu, não tem um cardápio, não tem um calendário promocional. Às vezes não tem nem endereço da loja. Então, a gente tem que entender que durante mudanças de comportamento do consumidor, você tem que adaptar a tua operação rapidamente. Você tem que garantir vantagem econômica, vantagem competitiva, porque a concorrência também vai estar em crise, né? A crise não vai ser só eu, a crise vai ser a concorrência. E aí, nesse momento, farinha pouca, meu pirão primeiro. É o que acaba acontecendo. Lembrei de uma dica também aqui, negociar com fornecedores e parceiros. Isso aí alivia a pressão financeira, que é uma beleza. Então, diante de dificuldades, mas eu não quero ficar chorando. Vai, bate lá na porta do fornecedor, busca prazo mais flexível para pagamento, busca desconto por volume, busca alternativa de abastecimento, melhora o teu equilíbrio de fluxo de caixa, otimiza custo operacional, reduz desperdício. Gente, vocês que estão nos ouvindo, época de crise, não pode cair um guardanapo no chão. Não pode cair uma rodela de cebola no chão. É ajustar, treinar a equipe conforme a demanda, é buscar eficiência energética, é trocar lâmpada, é ver se, não sei se todo mundo conhece esse termo, a gacheta. Gacheta é aquela borrachinha da geladeira que veda a geladeira. Olhar se as gachetas da geladeira estão com folga, porque ali na folga da gacheta passa o arzinho frio, aumenta o consumo do teu refrigerador. Isso aí ajuda a preservar a rentabilidade. Então, quanto mais rápido, mais proativo for o gestor, for a gestora diante da crise, maiores são as chances de minimizar a perda. E aí você prepara a loja para uma retomada sustentável. Passou a crise, está todo mundo bem, o povo está com dinheiro, está todo mundo comprando, vamos retomar? Você retoma de uma forma mais sustentável. E aí uma dica que eu queria que você passasse para a gente aqui é como que, né, a gente está falando muito de loja, né, que é o foco aqui. Como é que o revendedor ele poderia adaptar aí, né, o estoque para produtos, talvez voltados aí produtos mais essenciais ou até mesmo de maior giro, sabe? Que dica que você poderia dar para essa situação? É revisão do mix, né? Revisão do sortimento, Karen. Isso é uma estratégia fundamental para garantir a saúde financeira durante a crise. Assim, quando a gente adapta o estoque para produtos mais essenciais ou com maior giro, o que acaba acontecendo? A gente otimiza a capital de giro. E numa crise, capital de giro é fundamental. A empresa, e tem um conceito que é muito interessante, que é a empresa economicamente saudável, mas financeiramente doente. Vou explicar. Você pode ter vendas, você pode ter faturamento, você pode ter movimento. Legal. Você tem uma empresa economicamente saudável.
Só que você não tem dinheiro para você pagar os seus compromissos naquela data, porque você está com capital de giro baixo. Por quê? Apesar de você estar vendendo, às vezes, produtos de margem alta, mas de giro muito baixo. Então, o teu capital de giro não está a contento, você acaba, né? Tô sem dinheiro no caixa para pagar um boleto hoje. Da onde eu vou tirar o dinheiro? Eu vou pegar um empréstimo no banco. Eu vou tirar do próprio bolso, vou fazer injeção de dinheiro. Tudo isso vai minando a vontade de você ter um negócio. Você não está no negócio para vender teu carro para pagar conta. Você está no negócio para ganhar dinheiro, para comprar um outro carro. Comprar um carro melhor, enfim. Então, quando a gente adapta o estoque a produtos mais essenciais, melhora o giro, a gente evita a perda, a gente garante abastecimento dos itens mais procurados, você melhora o giro do teu negócio, né? Imagina que você percebe, por exemplo, que os teus clientes estão comprando opções mais saudáveis, a gente está naquela coisa da alimentação saudável e tal, como frutas, saladas prontas, sucos naturais. Por que você não amplia a oferta desses produtos? Você pode criar uma seção específica para esses produtos saudáveis. Eles têm giro e têm uma margem muito boa, porque o cliente não quer ir parar no supermercado ou enfrentar fila para comprar uma salada, uma coisa assim. Você pode criar uma promoção para produtos que estão próximo do vencimento, que tem baixa procura. Eu já ouvi muitos donos de loja me perguntando se isso não joga contra a imagem da empresa. Não joga. É só você ser transparente. Olha, produtos próximos ao vencimento. Sim. Não, e essa dica, inclusive, tem muitas grandes marcas usando. Sim. Se você for entrar na internet, produtos digitais, por exemplo, produtos... corrigindo, não é produtos digitais, mas produtos que você compra, né, online. E muitas vezes você tem lá uma promoção e eles colocam, produto próximo do vencimento. Então, isso que você falou, de ter a transparência, né, para quem está ali comprando, porque o que a pessoa não pode é se sentir ali enganada, né? Então, é transparência em primeiro lugar, e aí sim, se tem esse espaço de ter essa informação, né? Acho que ele pode, sim, é um ponto que ele pode explorar, né? No sentido de... No bom sentido, né? Que eu tô falando. Sim, não só isso, né? Combos promocionais. Olha, tem fornecedor que tem verba de brinde que quer gastar aquela verba de brinde. Vai lá, eu mesmo, quando era gerente de loja, já fiz isso. Bati lá na porta do fornecedor, falei, cara, me arruma uns brindes bacanas para fazer uma ação com o meu time. Então, você pode criar combos, você pode criar campanhas de incentivo, você pode fazer um ajuste fino no teu sortimento, que não apenas vai reduzir os riscos financeiros, mas vai fortalecer a relação com os clientes. Porque o cliente, em época de crise, ele quer encontrar na loja aquilo que ele realmente precisa. Ele não quer entrar numa loja com 10 mil itens. Ele quer entrar numa loja e dentro daqueles itens ele quer aquilo que ele precisa. Então, fazer esse ajuste fino, criar um programa de fidelidade, recompensar clientes mais frequentes, incentivar eles comprando na loja, mantendo o fluxo, mantendo o giro, isso aí é fundamental para você manter a tua saúde financeira na época da crise. E Cláudio, pegando um ponto que eu acho que é muito importante nessa situação de crise, que é a tecnologia, né? Como que a gente pode usar a tecnologia a nosso favor? Eu queria que você falasse, explorasse um pouco mais isso, mas não só ter a tecnologia, porque também tem muita gente que tem, mas não sabe usar, né? Então, tem que ter e tem que saber usar e usar a seu favor, né? E a tecnologia está cada vez mais acessível, né, Karen? Na hora da crise... Pois é, na hora da crise, um sistema que centraliza informações sobre vendas, estoque, finanças, clientes, isso vai facilitar o acompanhamento do desempenho da loja. Isso aí ajuda a identificação de tendências, isso aí ajuda na tomada de decisões mais rápidas. Então, o ERP, que é aquele sistema de gestão integrado, ERP é uma sigla em inglês, mas enfim, vamos falar aqui o nosso idioma. Então, o sistema de gestão integrado,
acaba gerando relatório de vendas em tempo real, te alerta sobre produtos com baixo estoque, te ajuda a otimizar fluxo de caixa. Olha o teu capital de giro aí, a gente está falando dele o tempo inteiro. Quem está nos assistindo pode utilizar software para automatizar tarefa repetitiva, como emissão de nota fiscal, controle de estoque, envio de e-mail marketing. Então, é uma boa configurar um sistema para enviar automaticamente um e-mail de agradecimento para os clientes após cada compra? Sim, é uma ótima. E é barato, né? Mais tecnologia, utilizar uma ferramenta de análise de dado para identificar padrão de compra, identificar preferência de cliente, identificar produto com maior ou menor giro, analisar dado de venda, identificar qual produto é mais vendido em determinada hora do dia. Imagina que você descobre que às 4 da tarde você tem ali um produto que bomba aquele produto. Você pode fazer uma grande chamada, trazer mais gente para dentro da loja. E agora nós temos inteligência artificial. A gente pode utilizar a inteligência artificial para analisar histórico de compras, enviar oferta personalizada, fazer notificação. Inteligência artificial está na ordem do dia. Inclusive, acho que já a gente vai estar fazendo um tanque cheio falando disso. Boa! Mais uma aí para ficar guardado aí para as próximas temporadas. Cláudio, olha só, nós estamos chegando no final aqui já do nosso conteúdo de hoje, né? Do Tanque Cheio. E eu queria saber se você tem alguma dica adicional para poder falar com o nosso revendedor. Mas não, tem duas. Bora lá. É o seguinte, primeira, se comunicar com transparência. Clientes e funcionários valorizam clareza em momentos difíceis. Aquela história de momento de crise, você fala, não, está tudo sob controle, está tudo sob controle. Não é você se desesperar, não é você chorar, mas é você ser transparente. Se houver necessidade de ajustes na operação, mudança de horário de funcionamento, variação de estoque, informa com antecedência, usa os canais corretos, usa as redes sociais, os cartazes de loja, o WhatsApp. Sim, não mente para o teu cliente. Claro, você não vai cometer sincericídio, tá? Mas seja transparente com o seu cliente. No caso de isso durante uma crise, tá? Em épocas de crise, claro. No caso da equipe, manter reuniões frequentemente para alinhamento, para engajamento. Então não mente para a equipe. Aquela coisa a equipe percebe quando as coisas estão acontecendo. A equipe percebe quando você está fazendo ajuste no sortimento. A equipe percebe quando você está correndo atrás de soluções. Tá? Então, busca oportunidades mesmo na crise. Toda crise traz mudança no mercado. E essas mudanças podem ser exploradas. Durante a Covid, saiu um ranking das marcas mais lembradas e teve um monte de empresa que a marca foi lembrada justamente porque abriram um canal de comunicação com clientes, foram transparentes no relacionamento, foram justas na hora de renegociar uma série de questões. Então, uma crise, Karen, pode ser um momento de testar novos serviços, como vendas por delivery. Quantas e quantas, inclusive gente que está nos vendo, está nos assistindo aqui, está nos ouvindo, começaram a trabalhar por delivery na crise. Parcerias com empresas locais. Você pode fazer uma parceria para reformular um layout de loja, para melhorar a experiência do cliente. Você pode formar uma parceria. Olha lá, você que está nos ouvindo, que tem uma loja, aí no seu entorno, a gente já conversou bastante em outras ocasiões sobre marketing de vizinhança. Você tem no seu entorno papelaria, você tem no seu entorno gráfica, você tem no seu entorno loja de móveis. Né? Você pode fazer um monte de parceria, né? de promoções com essas empresas, com esses pontos de venda. Então, quem consegue inovar em tempos difíceis sai fortalecido quando a crise passa. Crise não é momento de chorar, é momento de agir. Eu vou usar um clichê aqui, você vai me perdoar, tá, Karen? Mas eu vou ter que usar um clichê.
na crise, enquanto algumas pessoas choram, outras vendem lenço. Olha, eu sei que é e você falou... Eu sei que é clichêzão. Não, não. É clássico, né? É clássico, mas assim, você me fez lembrar, há pouco tempo, um colega falou assim, vontade de chorar. Eu falei assim, eu tô vendendo lenço, você quer comprar? Porque realmente, assim, eu acho que você deixou essa, clássica, mas a gente tem que colocar ela realmente em prática, né? É realmente olhar a crise como uma oportunidade, e ela, com certeza, na hora que ela passar, ela vai ter trazido aí também grandes aprendizados, né, para a maturidade do negócio, para situações que a gente talvez não conseguiria olhar se a gente não passasse por uma situação como essa. Vai ver novos caminhos, novas formas de chegar até o cliente. Enfim, assim, se a pessoa realmente estiver ali no dia a dia se esforçando, atento a cada detalhe para poder passar por essa situação, né, ela vai no final, ela vai perceber que ela vai ter muito repertório para ela daqui para frente isso não se repetir. Se essa situação dependia só dela, talvez isso não se repita mais, né? Então eu acho que vai trazer grandes aprendizados aí para todo o negócio. Eu tenho certeza que a pessoa vai sair mais fortalecida, como você falou, sabe? É aquela história. Talvez eu vou usar um termo aqui, talvez não seja um termo muito familiar para todo mundo, mas enfim, que é da antifragilidade. O que é antifragilidade? É você se tornar melhor depois de uma crise, depois de um contratempo. É diferente de ser resiliente. Frágil a gente não pode ser. O que é frágil? Isso aqui que está na minha mão, esse copo é frágil. Se eu deixar ele cair no chão, ele quebra. É frágil. Resiliente é aquela característica de você sofrer uma pressão e voltar ao mesmo estado original. Uma mola é algo resiliente. Você aperta, quando você solta, ela volta ao estado original. Um bambu, você verga ele não quebra, ele volta para o estado original. Só que durante uma crise, a gente tem que ser antifrágil. Você tem que passar pela crise, aprender com a crise, para na próxima crise você já ter anticorpos. Você já saber como lidar. Né? Então, crise a gente vai ter sempre. Porque o mundo é esse. O mundo não é um lugar justo. A gente vive crise. Você não pode viver crise estrutural. Aquilo que a gente conversou lá no início do nosso bate-papo. Eu perco o cliente toda hora, minha margem está sempre apertada, os meus equipamentos estão sempre quebrando, eu sempre que passa uma fiscalização aqui eu tomo multa porque eu não me adequo. Não. Aí não pode. Mas as crises momentâneas, rapidamente você se adaptar, olhar suas finanças, olhar sua gestão, olhar seu relacionamento com o cliente, olhar sua presença no mercado, sua presença digital, olhar seu relacionamento com o time e fazer a coisa acontecer. É isso aí. Bom, Cláudio, eu quero te agradecer pelo conteúdo de hoje. Não, faltou o pulo do gato, né? Faltou o pulo do gato. Peraí, gente. Volta, edição. Cláudia, excelente. Bom, você sabe que nós estamos encerrando aqui o nosso conteúdo de hoje. Eu sempre encerro com o pulo do gato. Eu queria saber o que você vai contar pra gente, o que você tem de novidade aí. Vamos lá, o pulo do gato é o seguinte: transforme clientes eventuais em compradores recorrentes. Repetindo, transforme clientes eventuais em compradores recorrentes. Use a crise como oportunidade para criar vínculo. Isso aí é fundamental. Quem estava contigo na crise tem que estar contigo na bonança. Então, antecipa necessidades. Um cliente que sempre compra um determinado produto pode receber um lembrete antes do estoque acabar. Uma abordagem que não dependa apenas do movimento espontâneo. Isso aí constrói um fluxo de vendas imenso, isso aí minimiza o impacto de crise. Oferecer vantagem exclusiva, dar desconto para quem compra regularmente. Eu acho tão engraçado, Karen, isso acontece demais com TV por assinatura, cartão de crédito, e daqui a pouco vai vir mais 1 ou 2 negócios que usam muito esse sistema.
Mas muito isso, a coisa da assinatura, recorrência. Você recebe aquela ligação, aí a pessoa te promete mundos e fundos e você assina, compra um produto e tal. Tempos depois você descobre que uma pessoa que não é recorrente igual você tem uma condição melhor. Poxa, isso aí chateia, né? Então, por que não dar um desconto para quem compra regularmente? Desconto é só para quem vem pela primeira vez? Não pode. Então, quando você faz esses movimentos, isso constrói um fluxo de venda previsível. Fluxo de venda previsível minimiza impacto de crise. Quem cuida bem... Vou dar um segundo pulo do gato. Quem cuida bem do cliente durante tempos difíceis ganha um consumidor fiel. Cláudio, muito obrigada pela sua participação. Foi fantástico, suas dicas, né? O que você deixou aqui de conteúdo, de informações para a nossa audiência, para o nosso revendedor. E eu espero que essas dicas realmente sejam úteis, né, no dia a dia. A gente sabe que nem sempre é fácil passar por crises, né? Só a situação por si, ela já é complexa, né? E ainda tem uma questão emocional envolvida por trás, né? Que muitas vezes impacta no dia a dia para quem está vivendo isso, né? Então eu espero que esse conteúdo ele seja útil para quem nesse momento esteja passando por uma situação como essa e precise aplicar essas dicas valiosas e importantes no seu dia a dia, tá? Cláudio, muito obrigada pela sua participação. Sempre que você vem aqui é sempre conteúdo rico, né? Conteúdo agregador e que faz diferença aí no dia a dia de quem nos acompanha aqui no Tanque Cheio. Muito obrigada, viu? Eu que te agradeço. Você sabe que convite seu feito é convite automaticamente aceito. Adoro vir aqui no Tanque Cheio. E agradecer a quem está nos ouvindo, a quem está nos assistindo, nossa audiência fiel que está sempre nos prestigiando. A gente faz isso aqui para vocês, para que vocês com carinho, tenham sempre conteúdo relevante, com carinho, com amor, com carinho. Muito obrigado. É isso aí, Cláudio. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero vocês na próxima semana. Tchau, tchau. Hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Apresentação: Karen Rodrigues.